E aí, galera, vamos lá? Mais uma conversa. Gostaria de dividir com vocês uma experiência que eu tive agora há pouco, que eu fui chamado para conversar com uma turma do 7º ano, porque eles estavam com dificuldade de gerirem as suas divergências. Nem eles sabiam, mas os alunos, nem eles sabiam que eram divergências ideológicas, e essa turma estava em um conflito porque os temas da história, as concepções filosóficas que eram trabalhadas nos conteúdos eram muitas vezes hostilizadas porque cada um tinha lá sua forma de pensar, os alunos, e não conseguiam conversar entre si, tanto menos conversar com os conteúdos. Então, como a minha área é a filosofia, né, fui chamado para lá conversar, compareci. Chegando lá, já estava aquela turma atenta e fomos lá conversando. Em determinado momento, surge a informação de que havia muita fofoca, que eles falavam mal entre si, um dos outros, e portanto caiu naquilo que eu imaginava, que eu gostaria de falar, que é democracia. Como isso aconteceu? Eis que eu pergunto: por que a fofoca não é boa? Por que a fofoca é essencialmente má? E adverti, por gentileza, ao opinarem, tentem evitar questões religiosas ou moralismos. Tentem, de maneira justificada, falar sobre a fofoca, porque ela, essencialmente, não é uma boa coisa. Pois bem, é evidente que a conversa foi longa, mas posso reduzir dizendo que chegou-se à conclusão que o motivo pelo qual a fofoca é ruim é porque a fofoca, essencialmente, não pode vir ao debate público. Se algo que é fofoca vai ao debate público, deixa de ser fofoca e passa a ser uma informação checável. Aquilo que é dito no espaço público é aquilo que é publicamente discutido e, portanto, sujeito ao crivo da criticidade, sujeito ao crivo da verossimilhança, da argumentação, enfim, e que, portanto, para o, abre aspas e fecha aspas, fofoqueiro, o espaço público é um problema, porque sempre que for a fofoca ao espaço público é preciso justificação e, portanto, ela desaparece. A partir dessas premissas aceitas pelos estudantes, começou-se a trabalhar a ideia de que o espaço público tem muitas vantagens, né? E uma das principais, se não a principal vantagem, é justamente a discussão onde os mais diversos pontos de vista ali se constituem, verbalizam-se. E eu lembrei de uma palavra grega, paresia, que era, do ponto de vista do contexto histórico, né, da Grécia, era a coragem de dizer em público aquilo que se pensava. Então, a coragem de dizer a verdade. Mas que verdade? A verdade seria eu poder falar aquilo que eu creio, aquilo que realmente eu penso. E para que isso fosse possível, a paresia, essa coragem, era preciso, entendiam os clássicos, gregos clássicos, que é preciso que a pessoa tivesse segurança de que o ambiente, né, não lhe seria tão desfavorável, né, que o tirano comparecesse lá e o levasse embora, prendesse, matasse, enfim. Portanto, a coragem de falar do que se pensa em público e sair ileso de lá. Essa é a vantagem dos espaços
públicos, seguros e, portanto, democráticos. E são democráticos porque todas as pessoas que estão lá dentro podem, devem falar e saírem de lá seguras. E que, portanto, a fofoca, aquilo que é dito às escondidas, não tem valia. Cada um destes alunos e cada um de nós estamos sujeitos a uma tirania interna. Eu quero dizer com isso o seguinte: eu não sou dono de mim quando eu me submeto aos meus desejos, quando eu me submeto aos meus conceitos, quando eu me submeto às minhas ideologias, a tal ponto que eu não consigo mais compreender a realidade e não me domino. Por quê? Porque eu só vejo a realidade de acordo com esta minha forma de ver o mundo. Percebo que se de um lado eu tenho a parresia, em que eu devo ter coragem de dizer o que eu penso, de outro lado, cuidado, eu posso ir tirando de mim mesmo. E apesar de levar a público, talvez de uma maneira forçada, né, de uma denúncia, ter que trazer meu pensamento à luz, ser desvelado em público, eu posso continuar tirando de mim mesmo e continuar mantendo-me na inércia, mantendo-me como eu sempre estive e, portanto, submisso aos meus ideais, a tal sorte que eu não consigo a mudança. Os gregos clássicos diriam que é preciso ter autogoverno para poder governar, ou seja, é preciso que eu me governe e eu possa dizer os meus desejos, as minhas intenções, as minhas más intenções, as minhas aspirações, para dizer a minha ideologia, para me dar um tempo, agora é o tempo da reflexão, para me deixa só comigo mesmo, porque eu tenho que refletir sobre ti, diz o governante de si mesmo, aos seus interesses, às suas concepções, o tempo para si mesmo. Então, eu só governo o outro se eu governar a mim mesmo. Eu só posso me referir ao público se eu me governar em privado. Percebe que inúmeros de nós somos escravos, não temos mais liberdade, porque só pensamos de um jeito, de uma forma, e só buscamos a ratificação do nosso jeito e da nossa forma de ver o mundo. Buscamos os meios virtuais, os amigos, as leituras, as brincadeiras, as piadas, todas aquelas formas de corroborar com o que eu já sou. E talvez seja isso, eu disse para aquela comunidade, para aqueles alunos, que se essa sala de aula fosse uma cidade, ela teria um grande problema, porque as decisões das cidades são decisões públicas, em que só sujeitos que se autogovernam podem ali estar, porque se estão submissos, escravizados a si mesmos, não adianta estar ali, a cidade vai mal, porque não há compreensão. E tudo isso que eu estou falando, né, vale para nós. Eu falei para uma turma, mas eu falei para mim mesmo. E falei para os professores, e falei para todos, inclusive vocês que me assistem. Precisamos de um tempo de ócio. Eu sei, tem o ócio criativo, temos as obras que falam sobre isso, mas um ócio não só externo, quanto parar um pouco, desligar o celular, ler um bom livro, às vezes parar até com o bom livro, dar um tempo para a reflexão, mas a reflexão sobre nós mesmos. É preciso um tempo de ócio em que não estejamos fazendo coisas, né? Para que possamos, então, fazer coisas internas, para que a gente possa refletir, afinal de contas, estamos a serviços, ou melhor, estamos a serviço de qual ideologia, de quais ideologias, a que nos escravizamos? Será que a nossa criticidade está anêmica? E se está anêmica, por que está anêmica? Por que eu só consigo me relacionar com X
pessoas, ou eu não consigo me relacionar com ninguém. O que isso significa para nós que somos obrigatoriamente sujeitos que vivem em sociedade? Nós somos obrigatoriamente sujeitos que vivemos com o outro e obrigatoriamente somos exemplos para o outro. É preciso, portanto, que levemos em consideração que fazemos parte deste mundo social e que, portanto, nós ensinamos. Por mais que não queiramos ensinar, por mais que não temos nem consciência daquilo que fazemos, por mais que sejamos escravos de nós mesmos, escravizados de uma forma única de pensar, nós estamos sendo exemplo. E, portanto, estamos fazendo a diferença para o mal ou para o bem. Se eu me aproximo do discurso de ódio, de um lado, se eu me aproximo da comunicação não violenta do outro, eu estou fazendo discípulos. Eu estou fazendo com que pessoas me olhem. Alguns gostarão e farão parecido. Outros não gostarão e farão diferentes. Se eu tenho parentes, eu tenho filhos, sobrinhos, eles me olharão e poderão me seguir. Portanto, não há espaço para a omissão. Não há espaço para o não diálogo. Ou melhor ainda, não há espaço para pessoas que são escravas de si mesmas. Porque sendo escravo de nós mesmos, nós damos um péssimo exemplo ao mundo. Nós damos, como nessa sala de aula, né, nós damos exemplo para uma situação que as pessoas não conseguem mais conviver bem. E sequer os conteúdos escolares, no caso mais amplo, sequer os conteúdos da vida podem ser bem administrados, porque escravos de nós mesmos, não conseguimos refletir e brigamos com o outro querendo nos impor. E, portanto, não há espaço para aquele que não reflete, porque ele é um exemplo. Nós todos somos bons ou maus exemplos. Não há como passar pela vida sem deixar algum rastro. Portanto, se a cidade fosse uma sala de aula, tu, eu, nós seríamos sujeitos pouco críticos e mais violentos na sala de aula, ou bem críticos e mais tranquilos e dialogantes. Há que se pensar. Abraço.